Você já parou para pensar que o nosso maior fracasso na vida pode ser uma vida de sucesso, só que sem Deus? Essa semana eu estava lendo um livro sobre missões e uma frase simplesmente me fez fechar o livro por alguns minutos e refletir. A frase dizia: Não devemos temer o fracasso, devemos temer ter sucesso em muitos empreendimentos que Deus não aprova. Confesso que aquela frase me incomodou naquela noite e vem me incomodando nessa semana, porque eu nunca havia parado para pensar nessa perspectiva, nessa possibilidade. Nós aprendemos desde cedo a fugir do fracasso, somos treinados para vencer sempre, para crescer, para conquistar, para sermos reconhecidos mais. E se uma pessoa conquistar tudo isso e no final descobrir que Deus nunca esteve nesse processo, nesse caminho? Será que existe um sucesso sem Deus? E se existir, ele ainda pode ser chamado de fato de sucesso? Bom, a Bíblia nos obriga a fazer essas perguntas. Vivemos em um tempo, em uma época, em que números se tornaram uma medida de valor para nós. Temos que ter mais seguidores, mais dinheiro, mais influência, muito mais visualizações, mais patrimônios, mais investimentos. Ou seja, quanto maior o número, mais sucesso nós teremos. É isso que o pensamento pós-moderno ele prega. Só que Deus nunca mediu pessoas dessa forma. A pergunta de Deus, ela nunca foi e nunca será: quantas pessoas seguem você? A pergunta sempre será: você está me seguindo? Você está me seguindo? Então existe uma grande diferença entre ser bem-sucedido diante das pessoas e obter a aprovação diante de Deus. Infelizmente, muitas vezes nós confundimos esses 2 processos, esses 2 caminhos. Quando olhamos para o Novo Testamento, às vezes eu fico imaginando como aqueles homens seriam vistos no dia de hoje. Pense aí comigo rapidamente em Pedro. Bom, Pedro tinha um grande empreendimento. Ele era um grande pescador. Ele conhecia e muito o mercado da pesca. Ele tinha o seu barco, ele vivia numa sociedade onde ele era conhecido por meio da sua brilhante profissão, ele tinha estabilidade. Então Jesus aparece no seu caminho. Jesus aparece na sua frente e diz: Pedro, abandone tudo e siga-me. Bom, Pedro deixa tudo. Humanamente falando, parece uma péssima decisão financeira. Parece fracasso financeiro. Depois, Pedro passa a viver viajando com Jesus, sendo perseguido por causa de Jesus, preso por causa de Jesus e ameaçado por uma decisão que ele teve. E segundo a tradição cristã, Pedro, ele termina a sua vida crucificado de cabeça para baixo, morrendo em prol de Jesus. A pergunta que nos vem à mente é: isso parece sucesso para nós? Bom, para o mundo, talvez isso não pareça. Mas para Jesus, isso de fato é sucesso, porque o próprio Cristo disse que bem-aventurados são quando as pessoas perseguirem vocês por causa do nome dele. O reino de Deus, então, possui critérios totalmente diferentes do reino deste mundo. Pense comigo também em Paulo. Poucas pessoas tinham o currículo de Paulo naquele tempo. E ele estudou aos pés de Gamaliel. Ele era um homem totalmente respeitado entre os judeus. Ele era influente. Ele falava várias línguas. Ele era um fariseu. Ele era um cidadão romano. Tinha todas as portas abertas para construir uma carreira formidável dentro do judaísmo. Se quisesse reconhecimento, de fato, o apóstolo Paulo teria. Mas Cristo se apresenta diante dele no caminho para Damasco. E naquele dia, Paulo perdeu tudo, e tudo mesmo. Perdeu tudo aquilo que o mundo
ele trazia como vantagem para o apóstolo. E ele mesmo, mais para frente, vai escrever em Filipenses 3: considero tudo isso como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ou seja, vale a pena perder isso tudo por meio da aquisição do conhecimento de Cristo. Paulo passou por açoites depois, naufrágios, passou por fome, por frio, foi abandonado por seus amigos e no final de tudo ele ainda escreve não angústia, ele ainda escreve, não palavras de desgosto. Poxa, por que eu investi a minha vida nisso tudo? Não, ele escreve, eu combati o bom combate. Percebe? Ele não diz assim, ó, eu construí um império. Não, não, não. Eu tive sucesso. Não, não, não. Ele diz o seguinte, eu combati o bom combate. Ele não diz, eu acumulei riqueza, eu acumulei fama. Ele disse, eu combati o bom combate, eu fui fiel até o fim. E esse era, de fato, o sucesso para o apóstolo Paulo. E um outro personagem das Escrituras que muito me chama a atenção é Tiago. E na tradição da igreja, conta-se que Tiago passava a maior parte da sua vida de joelhos, de forma que os seus joelhos ficaram deformados como joelhos de camelo. Hoje, talvez alguém perguntaria: será que Tiago tinha muitos seguidores? Eu acho difícil, porque passar a maior parte do seu tempo de joelhos não é para qualquer um. Mas Deus olhava não para aqueles que estavam acompanhando o Tiago ou seguidores de Tiago, mas para a própria fidelidade e a obediência de Tiago. É curioso perceber que quase todos os apóstolos, eles morreram de forma violenta. Humanamente falando, os seus ministérios terminaram muito mal. Mas olhando com um olhar espiritual, eles de fato venceram. E é aqui que o nosso conceito de sucesso precisa ser reconstruído. Porque às vezes estamos e muito pedindo a Deus exatamente aquilo que pode nos afastar da presença de Deus. Já pensou nisso? Às vezes nós pedimos crescimento, mas esse crescimento vai nos deixar cada vez mais longe da presença de Deus. Pedimos influência, pedimos dinheiro, mas isso vai nos mostrar ou vai nos levar cada vez mais longe de Deus. Certa vez eu li alguma coisa sobre Billy Graham que falava que o diabo é especialista em produzir barquinhos que vão nos levar cada vez mais para longe de Deus. Então, Jesus, ele de fato nos chama para que nós possamos compreender que não vale a pena viver uma vida de sucesso, só que um sucesso longe da aprovação de Deus. Porque no final, o que de fato vai contar é: você teve sucesso? Não, mas você foi fiel. Você teve fama? Não, mas você foi fiel. Você ficou rico na terra? Não, mas você foi fiel. Você impressionou uma multidão de pessoas? Não será essa a pergunta de Jesus. A pergunta é: você foi fiel à minha palavra, fiel a mim? Ou seja, a fidelidade sempre foi um critério, sempre foi uma marca do reino de Deus. O problema é que a nossa geração transformou resultados em ídolos. E quando isso acontece, nós começamos a fazer perguntas erradas, a viver de forma erradas. Então, nós precisamos entender que, de fato, o maior empreendimento e o maior sucesso na vida é estarmos no centro da vontade de Deus. É fazer aquilo que Deus, ele aprova. E mesmo que isso não traga para nós bom nome, muitos seguidores e muito dinheiro, mas que nós possamos ser fiel naquilo que Deus está envolvido. E se você gostou de vídeo como esses, eu peço a você inscreva-se aqui no canal do YouTube do Professor Douglas. E lembrando, eu gravei um curso de exegese bíblica. Se você quer aprender a interpretar as escrituras de forma fiel, então clica no primeiro link que eu fixei aqui abaixo para você entrar para essa comunidade, nesta jornada de interpretação
bíblica. Deus abençoe e até um próximo vídeo.